No Antigo Testamento, rasgar as vestes era o sinal extremo de luto e dor profunda. Quando Jacó pensou que José tinha morrido, rasgou suas vestes e lamentou por muitos dias. Quando Jó perdeu tudo, rasgou seu manto e se lançou em terra. Quando Davi soube da morte de Saul e Jonatas, rasgou suas vestes e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E quando Davi soube que seu filho Absalão havia morrido, a dor era tanta que ele saiu chorando, cobriu o rosto e clamava em alta voz: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Quem me dera que eu morrera por ti. A dor de um pai que preferia ter morrido no lugar do filho. Rasgar as vestes era a linguagem visível de um coração partido. Quando leio sobre esses lutos no Antigo Testamento, não consigo deixar de pensar em outro momento na história, quando Jesus morreu. O Filho de Deus, pregado numa cruz, espancado, humilhado, abandonado, e o Pai assistiu. Assistiu seu filho morrer pelos mesmos homens que muitas vezes nem se importam com ele. A dor deve ter sido imensa. Humanamente falando, insuportável. Como a dor de Jacó ao perder José, como a dor de Jó ao perder tudo, como a dor de Davi ao perder Absalão, aquele grito desesperado: quem me dera que eu morrera por ti. Mas Deus não podia gritar assim. Ele tinha que suportar, porque aquela morte era necessária. Era o plano, era amor. Mas isso não significa que não doeu. Davi queria ter morrido no lugar de Absalão, mas não podia. Mas por nossa causa, Deus permitiu que Jesus morresse. Isaías profetizou séculos antes: todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Não agradou porque ele sentiu prazer em ver o filho sofrer. Agradou porque ele viu o fruto daquela morte. O benefício que aquele ato traria para toda a humanidade. Pecadores voltando para casa, vidas sendo transformadas, a humanidade sendo reconciliada com o Criador. Cada alma salva dá sentido àquela dor. Cada vida transformada honra aquele sacrifício. E agora, algo ainda mais profundo nisso tudo. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac, Deus, através de um anjo, segurou a mão de Abraão no último momento. Não estendas a mão sobre o rapaz. Deus não deixou Abraão sacrificar seu filho. Mas quando chegou a vez de Deus sacrificar seu próprio filho, ninguém segurou sua mão. Ele foi até o fim por nós. E naquele momento, algo aconteceu. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. De alto a baixo. Não foi mão humana que rasgou. Foi de cima para baixo. Foi Deus quem rasgou. O véu do santuário era a cortina que separava o lugar santíssimo, a casa de Deus, onde sua glória habitava, do lugar santo. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano, no dia da expiação, levando sangue de sacrifício. Aquele véu era, de certa forma, a veste da casa de Deus, e o Pai rasgou. E então me veio à mente essa pequena reflexão: como Jacó rasgou suas vestes por José, como Jó rasgou seu manto em dor profunda, como Davi rasgou suas vestes por Jonatas, o Pai rasgou o véu do santuário. No Antigo Testamento, rasgar as vestes era sinal de luto extremo. Teria sido o véu rasgado também a linguagem de um coração partido? O luto de um pai que viu seu filho morrer? Mas o véu rasgado é muito mais do que um sinal de luto. É um caminho aberto. E agora, não apenas o sumo sacerdote pode entrar na presença de Deus. Não são apenas os judeus. Não são apenas os puros ou os perfeitos. Todo homem que reconhece o que Jesus passou e o que o Pai suportou é bem-vindo. O véu está rasgado, a entrada está aberta, a presença de Deus está acessível. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquele véu rasgado carrega tanto a lágrima de um pai pela entrega de seu filho perfeito, quanto os braços abertos do Pai para todos nós voltarmos para casa. Entre, a porta está aberta.